Você já imaginou ver Walter White e Dexter Morgan frente a frente? Bryan Cranston, o eterno Walter White de Breaking Bad, pode estar sendo escalado como o próximo grande vilão da segunda temporada de Dexter Resurrection. E se isso for verdade, então estamos prestes a testemunhar um dos duelos mais insanos que a televisão moderna já viu. Claro, não vai ser Walter versus Dexter, literalmente, mas a ideia de colocar o ator que interpretou Heisenberg, o maior anti-herói da história da TV, cara a cara com Dexter Morgan, o serial killer mais enigmático da ficção, é algo que deixa qualquer fã maluco. Quando eu vi essas notícias saindo, eu tive a brilhante ideia de fazer esse vídeo. Eu falei, cara, seria genial. Imagina ver Dexter contra Walter White, ou melhor, Heisenberg. Claramente, Dexter ganharia, a gente poderia pensar, né? Meio óbvio, porque Walter White é um cara com câncer, cansado, mas a gente tem que lembrar, ele venceu o Gus Fring, um dos reis do crime de Albuquerque, e Dexter, obviamente, ele ganharia num confronto corporal, porque como disse o próprio Doakes, ele tem jiu-jitsu avançado. Mas não sei o que um nerd quer com um jiu-jitsu avançado. Não, eu sempre achei muito engraçado essa frase do Doakes, porque jiu-jitsu avançado parece que o cara tá fazendo faculdade de jiu-jitsu, parece que ele tá, tipo assim, no 6º semestre de jiu-jitsu. Eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, se alguém souber aí me fala como é que é o jiu-jitsu lá. Então é isso que vamos falar no vídeo hoje, nós vamos destrinchar a psicologia de Dexter e de Walter White e como seria esse embate, como começaria, como daria início a essa história, né? Então eu basicamente escrevi a minha versão do que deveria acontecer nesse embate. Já vai deixando seu like, seu comentário, hypa o vídeo também. E respondendo alguns comentários do último vídeo, a minha barba é real. Nunca passei nada, talvez ela fique assim, bem destacada por causa da iluminação e do filtro. Mas assim, se tiver alguma marca querendo patrocinar, eu passo alguma coisa assim na barba, né? Tem as informações aí na descrição. Então, vamos começar. Walter White é a prova viva de que o inferno não se revela de uma vez só. Ele é construído passo a passo, decisão após decisão, até o momento em que não há mais volta. No início de Breaking Bad, ele era apenas um professor de química frustrado, subaproveitado, um homem com um talento extraordinário confinado dentro de uma vida medíocre. Mas bastou o diagnóstico de câncer para que tudo desabasse e uma nova versão de Walter nascesse. O que antes era fraqueza virou ambição, e o que antes era moral virou uma justificativa, e o que antes era apenas um professor se tornou Heisenberg. Heisenberg não é apenas um alter ego, ele é a libertação daquilo que Walter sempre quis ser, poderoso, temido e respeitado. Sua verdadeira química não era com átomos, mas com o poder. Ele usa o medo, a química e o intelecto como armas, e talvez o mais assustador seja perceber que, no fundo, ele acredita estar fazendo tudo isso por amor à família, mas a verdade é mais amarga. Walter White não faz isso por eles, ele faz por si mesmo. Eu gostava. Eu era bom nisso. Dexter Morgan é o tipo de personagem que desafia nossa empatia. Ele mata, e ainda assim a gente gosta dele, porque Dexter não mata por prazer puro, nem por lucro. Ele mata para conter o monstro dentro de si. Dexter Morgan. My name is Dexter. Dexter Morgan. Desde criança ele sentiu o impulso de matar, mas foi seu pai adotivo, Harry, quem deu a forma a esse instinto, criando o chamado Código de Harry, um conjunto de regras que transformou o instinto homicida em um propósito nobre, talvez. Dexter aprendeu que, se não pode eliminar sua sede por sangue, pode pelo menos direcioná-la. Ele só mata assassinos, monstros que escaparam do sistema, e é aí que nasce o dilema que faz um dos personagens mais fascinantes da televisão. Ele é o típico vilão que age como um herói. A caçada de Dexter começa, como sempre, com o código de Harry. Ele não escolhe vítimas aleatórias, ele só mata monstros. A ascensão meteórica de Heisenberg na cena do tráfico de metanfetamina, a violência desmedida, o envenenamento de uma criança, as mortes e a arrogância colocam Walter White, sem sombra de dúvida, no topo da lista de alvos do passageiro sombrio. Para Dexter, Walter é a encarnação do mal que o sistema de justiça não consegue deter, e sua eliminação é uma questão de compulsão e ordem.
O primeiro sinal concreto não veio de um arquivo policial, mas sim de uma amostra forense. Em seu laboratório, Dexter analisava os restos de um corpo dissolvido em ácido, uma assinatura infelizmente comum no submundo. No entanto, ele notou um resíduo de metanfetamina de pureza inédita de 99,1%, algo que desafiava a lógica na produção em massa. Não era apenas droga, era a arte de um gênio químico, um tipo de perfeição que o próprio Dexter admirava, embora fosse direcionada ao mal. O passageiro sombrio despertou, não com repulsa, mas com um estranho senso de rivalidade. O alvo tinha ego, a necessidade de Walter White de ser o melhor, de deixar essa marca de pureza em seu produto. Era a brecha que Dexter procurava. Ele sabia que alguém que se esforça tanto para ser perfeito na ilegalidade acabaria se expondo em sua rotina legal. Ele usaria suas habilidades forenses e de observação para rastrear o produtor da metanfetamina azul. A ostentação era um rastro mais claro que qualquer pegada. Walter, por sua vez, estava no auge de seu poder e paranoia. A megalomania de Heisenberg estava em plena floração. Ele não temia a polícia, ele temia a concorrência e a traição. Ele operava em uma rede vasta de capangas e advogados inescrupulosos, tornando-o quase impenetrável. Sua defesa era a paranoia preventiva, o que dificultaria imensamente a abordagem direta de Dexter. Dexter sabia que não poderia se aproximar de Heisenberg como um policial. Ele precisava de uma persona totalmente nova. Ele se infiltrou no sistema de lavagem de dinheiro de Walter sob o pretexto de ser um comprador de alto nível, um químico talentoso em busca de uma parceria para otimizar o processo de distribuição. Ao se aproximar de Walter sobre o seu disfarce, Dexter começou sua meticulosa fase de observação. Ele notava o desespero por trás da fachada de Heisenberg, a mentira constante para Skyler, o medo latente de rivais, a dependência em relação ao seu parceiro Jesse Pinkman. Ele mapeava a rotina, os lapsos de segurança e a arrogância que levava Walter a dispensar capangas quando se sentia seguro em seu laboratório. Dexter planejava um momento de isolamento perfeito, mas Walter não era um sociopata clássico. Ele era um narcisista com astúcia científica e um instinto de sobrevivência. Ele antecipava ameaças e desconfiava de qualquer novo elemento em sua rede. Submeteria Dexter a provas de lealdade e testes de confiança. Ele não caçaria, mas prepararia armadilhas. Walter usaria a química para testar Dexter, talvez exigindo que ele lidasse com um composto perigoso, observando sua reação ao risco e ao estresse. A verdadeira virada ocorre quando Walter, intuitivamente sentindo a frieza normal de Dexter, decide usar seus conhecimentos de vigilância. Ele instala microcâmeras e microfones no laboratório e, ao examinar a ficha falsa de Dexter, ele nota a ausência de um passado convincente. Um falso self muito bem construído, mas por vezes tênue demais. A desconfiança cresce. Walter não sabe que Dexter é um serial killer, mas sabe que ele é um elemento de risco imprevisível. Ele começa a preparar uma contingência química para o próximo encontro, uma arma silenciosa e indetectável. E finalmente, o momento do confronto. Dexter finalmente consegue atrair Walter para uma sala de abate improvisada, um depósito químico abandonado perfeito para neutralizar cheiros e vestígios, e longe de olhos curiosos. A sala de matança é preparada perfeitamente. Plásticos ao teto, ferramentas afiadas, o famoso sorriso de satisfação, a adrenalina fria do passageiro sombrio. Ele domina Walter rapidamente, usando a surpresa e a força calculada, e o amarra à sua famosa mesa. Mas quando Dexter se prepara para o primeiro corte, para iniciar o seu ritual de purificação, Walter sorri. Não é um sorriso de medo, mas de superioridade intelectual. "Você é um amador", Walter disse, sua voz ainda contida pelo terror, mas com uma dose de arrogância. "Você se preocupa com o sangue, com a limpeza. Eu me preocupo com o invisível." Nesse instante, Walter aciona um pequeno dispositivo dissimulado em seu relógio. Não é uma bomba, mas sim um aerosol silencioso que libera uma neblina de gás incapacitante à base de fosfina. Uma toxina poderosa, mas que demora alguns segundos para o efeito pleno, que ele cuidadosamente calculou para a área. Dexter, acostumado a lidar com o sangue e a violência, é pego de surpresa por uma ameaça gasosa. A inalação não paralisa de imediato, mas causa uma vertigem aguda, náuseas e uma falha momentânea no foco. O ritual é quebrado e a perfeição arruinada.
A luta que se segue é um caos. Dexter lutando contra os efeitos da toxina tem o passageiro sombrio liberado em sua forma mais primal. Não há tempo para a contemplação ou para o código, apenas a fúria de sobreviver e neutralizar a ameaça iminente. Ele se liberta das amarras usando a dor e a raiva para anular essa vertigem. Walter, contudo, não foge. O ego de Heisenberg exige testemunhar e explicar a vitória. Ele saca um pequeno frasco de ácido hidrofluórico ou alguma substância corrosiva e ameaça o próprio rosto de Dexter. Ele começa o monólogo final. Você acha que tem um código? Você é apenas um viciado em emoção que se disfarça de moralista. Eu sou a necessidade. Eu sou a economia. Eu sou o perigo real. Essa pausa dramática, essa necessidade narcisista de provar que é o mais inteligente e o mais perigoso é o erro fatal de Walter White. Dexter, mesmo cambaleando, usa sua força bruta e o treinamento policial. Ele não se importa com as palavras, ele se concentra na garganta e em um movimento rápido e desesperado, ele derruba Walter e o ácido usando o peso do próprio rei do crime para esmagar sua caixa torácica antes que pudesse usar a arma química. A morte de Walter White é caótica e indigna, não um ritual limpo e satisfatório que o passageiro sombrio desejava. A vitória de Dexter Morgan é mais amarga e contaminada. Ele eliminou o monstro, mas o fez violando a regra mais sagrada do código: nunca deixar rastros. A cena do crime está arruinada. Vestígios de gás, o frasco de Walter, as evidências de uma luta desordenada e o pior de tudo, o tempo. Ele levou muito tempo e a persona falsa de comprador já estava comprometida. Dexter é forçado a abandonar a cena em um estado de pânico que ele raramente experimenta, descartando o corpo e os vestígios de maneira mais apressada e menos limpa possível. O narcisismo de Walter White, sua teimosia em usar a arma química em vez de simplesmente fugir, e sua necessidade de dar uma aula de maldade acabou por matá-lo, mas também foi sua vingança póstuma. Ele não apenas morreu, ele contaminou o ritual de Dexter. A moral da história é clara: o ego descontrolado de um vilão pode ser a arma mais perigosa que ameaça a ordem e a perfeição do outro, deixando no ar a ameaça de que o sistema legal está, pela primeira vez, a poucos passos de descobrir a verdade sobre Dexter Morgan.